Vamos conversar agora com eles, que já estão aqui. Delgacês, que Tudo prazer. bem, muito obrigado, Sol, queridíssima, por mais uma vez nos convidar para o seu programa. Nívia Ellen, o que dizer a Nívia Ellen, gente? Que começou esse programa comigo, que é do programa. Você é de um programa e tal, correto? Obrigada, eu me sinto mesmo sempre aqui do programa. Muito feliz de estar aqui todas as vezes e hoje em especial, porque estou aqui acompanhada desses amigos maravilhosos, parceiros de trabalho. Ricardo Torres, consegui te trazer, moço. Só depois de tantos convites, só agora é que eu posso vir. Desculpa eu não ter conseguido. Não, imagina, isso é muito bom, quer dizer que você tem trabalho, você é atuante. É assim, um prazer, uma honra para a gente estar aqui de volta. E você, agora, não só mais como ator, mas se revela um grande roteirista. Ai, meu Deus. E com um tema, eu não gosto de chamar, por isso que eu fiquei no início do programa pensando, porque não é mais do que um tema, não é, Ricardo? Uma história tão fundamental e tão desconhecida até então, até o momento que vocês começaram a apresentar Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Quanta gente, eu nasci na Bahia, o Almir é pesquisador e não conhecia, sabia que existia o Luiz Gama, mas a história do Luiz Gama, como aconteceu, a gente conheceu através de você, da Nívia, do Ricardo. Sol, né? Eu também não conhecia. Eu estudei em bons colégios e nunca ouvi falar em Luiz Gama, em momento algum. Só vinha a ouvir falar em Luiz Gama através do Del, primeiro porque ele fez uma novela em que ele fazia uma referência ao Luiz Gama. Ele estudava o Luiz Gama. Foi uma novela da Record. E ele estudava a vida do Luiz Gama. Coincidentemente, há uns 2 ou 3 anos atrás, ele acabou entrando para fazer esse roteiro e falar sobre o Luiz Gama no teatro. Mas eu nunca tinha ouvido falar nele e os próprios negros, a maioria, nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, é o resgate de uma figura que hoje foi considerada herói nacional. Pois é. E que estava esquecida, apagada propositalmente, né? Com certeza, como tantas outras, claro, não é? Claro. E aí a gente vê que o tamanho da história, a importância que ela teve, né, a história do Luiz Gama e a importância que ela teve para a nossa história, para a história do Brasil, e de repente tão desconhecida. Agora, o bacana, Del, é a resposta que vocês estão tendo com a peça. É uma resposta assim imediata, tal o desconhecimento, né, que temos aqui no Brasil sobre o Luiz Gama. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa. Agradeço você falar um ótimo roteirista e tal, mas esse roteiro não seria o mesmo sem a participação do Ricardo, porque o Ricardo é um artista exemplar, no meu ponto de vista. Um diretor que ele, quando pega uma peça para dirigir, ele interage plenamente. E, inclusive, a ponto de interferir no texto. E como nós temos uma parceria de anos de trabalho, né? Ele já dirigiu muitas peças das quais eu fiz, nós temos essa afinidade artística muito grande. Ele tem total liberdade, tudo que ele propõe no sentido do texto, de modificar, de acrescentar, a gente aceita, a gente só concorda, veio a enriquecer. Enriquece. A peça não seria o texto não seria o mesmo sem o Ricardo. É claro que naquele primeiro momento ali eu pensei, como no Brasil não se conhece quase sobre Luiz Gama, tinha que contar a história verdadeira, não tinha que ser ficcional. Não. Tinha que ter, então, tal qual, a peça tinha que ser tal qual foi a vida dele. E assim nós fizemos. E vocês foram muito felizes, tanto você quanto o Ricardo, que ganhou esse presentaço para um diretor. Isso é um presente, não é, Ricardo? Com certeza. E a Nívia, né, que narra muito bem, que apresenta outras personagens. E aí, Del, quando você fala de trazer a história do jeito que ela é, né, de não ficcionar, e a gente pensa o seguinte: o Luiz Gama, não só o advogado autodidata e hoje reconhecidamente como advogado mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ele era um grande poeta. E toda essa história, que aí eu digo, o grande presente que vocês ganharam, tem tanta dinâmica, porque era para ser uma biografia, mas tem tanta dinâmica que a gente se sente numa peça com drama, com humor, com Virou tudo. teatro, né? Virou teatro. Você sabe, Sol, que eu acho que, na verdade, o mais importante dessa história
desse resgate da vida do Luiz Gama, é porque somos todos Luiz Gama, sabe? Somos todos apagados da história. É verdade. Somos todos desconsiderados. Então, a peça ela tem esse papel de resgatar, primeiro, a autoestima dos negros. Tá? Segundo, fazer com que mais pessoas conheçam a sua própria história. E se envolvam, né? Com ela. Né? E a gente vem acompanhando o noticiário dia a dia, ano após ano, e as coisas não mudam. A escravidão continua, ela não acabou coisa nenhuma. Isso é uma falácia. Os negros continuam vivendo em estado de escravidão. Entendeu? E aí o que a gente está fazendo? A gente está mostrando a vida do Luiz Gama e contextualizando com os fatos de hoje, com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Hoje eu acho que a escravidão ela tem um outro contexto, mas ela foi naturalizada. Hoje é Sim. natural, não é percebida, não é, Nívia? Você não vê isso no dia a dia. Nós todos vemos isso, porque assim, gente, todos nós, sem ilusão, não tem ninguém brasileiro, mesmo branco. Claro, Né? Não tem. Então tem. vamos... Né? Olha, os suecos muito têm atual. 17% de sangue negro. Pois é, Os se os suecos. suecos têm, Imagine imagine nós brasileiros, não né? é? É verdade. Sim, Nívia, mas... E a peça traz essa coisa assim, porque tudo que está acontecendo hoje já acontecia, né? Sim. Já acontecia, só vem se repetindo a cada dia e piorando. Né? É tão ruim hoje em dia quanto era no tempo das... Antes eles eram chicoteados, hoje eles são assassinados, Exatamente, são baleados. somos baleados. E tem outros tipos, né, de torturas. Sim, tem tantos claro. outros tipos de tortura. Tortura social, é o que mudou a falta forma, de educação. Né? Por falar nisso, eu trouxe, eu sou cutuqueira, né, Del? Não só peguei imagem, não. Eu trouxe também Achei umas ótimo cenas da peça. Ah, que né? E fiz, Ricardo, com sua permissão, fiz uns recortes que eu não podia passar toda e costurei. Depois você me disse se a costura deu certo, tá? Tá bom, eu falo. Coloca para mim, ela cena 1, por favor. Luiz Gonzaga Pinto da Gama trabalha causas da liberdade, responde consultas para fora da capital, tudo sem restrição alguma. Basta de sermões, acabemos com os cedilhos. Ao positivismo da macia escravidão, eu anteponho o positivismo das revoluções da liberdade. Quero ser louco como John Brown, como Spartacus, como Lincoln, como Jesus. Detesto, porém, a calma farisaica de Pilatos. Eu conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe, extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Eu sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Ai! Como doía nas costas o chicote do homem que mandava dos negros. De manhã, subia-se para ver o sol. Todos estavam nus e fediam o buraco onde tinham que dormir. Ah! Sou abolicionista sem reservas. Sou cidadão. Creio ter cumprido meu dever. Ótima costura, né? Bonita costura, deu tudo certo. É muito emocionante ver isso assim na televisão. Não é? Eu aqui ouvindo a chicotada assim, ai. Não é? Que atuação da Nívia também, não, é, tão gente? bonito. Ficou, Eles estão né? dando show. Estão dando show. O Del é incrível, né? O Não, Del é o próprio Del, Luiz é Gama isso. encarnado. Você, excelente atriz. Ah, Vocês são... Del tá bem emocionado aqui. Eu sempre choro, eu sempre sei. me emociono. Todas as vezes que eu penso no Luiz Gama e ver assim, a gente assistindo aqui numa entrevista, dentro de uma televisão, vendo a televisão ali, as imagens, é incrível. É E incrível vendo mesmo. essa cena aí, o momento que a gente apresentou essa apresentação aí,
Foi no Foi lá em festival, Brasília, no Semente, né? No Gama, que foi assim. As pessoas interagiram incrível. tanto, né? O público estava do tava nosso lado grudado ali. na gente, né? E eles interagiam, a cada palavra nossa, eles tinham uma reação, sabe? Foi lindo mesmo. Eu acho, e vocês têm uma sintonia muito boa, né? E o Del, ele desaparece, o Del Garcês desaparece. A gente vê, não é, Ricardo? É Luiz Gama. Que até gente, fisicamente o Del se parece não, muito com o Luiz exato. Gama, Eu vi uma né? vez, você colocou uma imagem. Aliás, uma vez que você veio aqui no programa, se eu não estou enganada, eu peguei até essa imagem que você colocou, que tem os dois, você vestido pra da comparar, personagem, comparando. No Lago do nossa. Arocho, em São Paulo, tem um busto do Luiz Gama. É impressionante, parece que é o Del que está. Esculpiram a cara do Del. O Del fez uma foto do lado do busto, é igualzinho. Tem uma coisa assim, no início da minha carreira, meu primeiro diretor saudoso, Reinaldo Farai, lá de São Luís, Maranhão, nossa terra, está ali com o nosso conterrâneo, né? O Beto, meu conterrâneo, né? Beto. Conterrâneo. O Reinaldo Farai dizia assim, eu tinha 11, 12 anos, ele falava, o trabalho do ator, o processo de construção do personagem para o ator, passa por uma coisa mediúnica. Eu não entendia muito o que é aquilo, mas aí eu fui, ao longo do tempo, fui entendendo que realmente o ator tem que passar por um processo mediúnico para encarnar aquele personagem. E um personagem tão importante como esse, tão visceral, de uma personalidade incrível e real, não tem como ele não baixar. Quando eu entro em cena, todas as vezes aí no camarim, eu me olho no espelho ali já caracterizado de Luiz Gama, eu digo, Luiz Gama, vem conosco, nos ajuda a contar a tua história, o quanto ela é importante para os brasileiros e para o mundo. Para o mundo, sim. Olha só, gente, o papo está muito bom, a gente vai ficar... Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando da peça que volta em cartaz. Quem não teve esse privilégio ainda de assistir a peça, vai ter uma excelente oportunidade agora. Foi um super sucesso na primeira temporada nesse espaço, que é o Espaço Cultural da Justiça Federal, mas em outros lugares, em outras cidades, sempre casa lotada e sempre com as melhores críticas. E a segunda apresentação da peça foi aqui em Petrópolis. É verdade. E eu posso me exibir? Claro. Um evento realizado pelo meu sarau Noite Ensolarada. Isso aí é muita honra, gente. Isso é muita honra. Foi lindo, foi muito foi bacana. um dia muito especial. E o bacana é ver como vocês a cada dia estão, né, como o próprio Del se referiu, agora estou até gaga já, né? Porque eu também estou me emocionando. É difícil não se emocionar. Falar de uma história que a gente teve o prazer de conversar com vocês, de ouvir vocês, né? Vocês trouxeram essa história para a gente desde o início. E vocês, inicialmente, aquela ideia de ser uma leitura dramatizada. E a coisa flui tão bem, que quando vocês se apresentaram aqui na Casa Cláudio de Souza, já não era mais uma leitura dramatizada, mas ainda não era a peça que se tornou. Ela vai mudando a cada apresentação. A gente vai atualizando. A gente tira uma coisinha ou outra, mas a gente coloca muito. A gente aproveita todos os problemas que acontecem no dia a dia, que de alguma forma tenham referência com esse assunto, e a gente bota na peça também. A temporada que a gente fez em novembro passado já é completamente diferente do que a gente vai fazer agora. Essa peça que já volta com tudo de novo. Quando vai Você ser sabe mesmo? que a gente está voltando agora a convite do Centro Cultural de Justiça Federal, porque ano passado nós fomos a maior bilheteria da casa. Olha, A gente, com gente voltando todos os dias, porque lotava e as pessoas, muitas voltavam todos os dias, inclusive. Em apenas 3 semanas. Em apenas 3 semanas. A gente só fez 6 apresentações, né? E em horário não nobre, que era Exatamente, terças e quartas. quarta. E lotado todo dia. Foi uma alegria muito grande. E agora a gente espera o mesmo sucesso. Vai sim, né? E final de semana, né? Agora vocês voltam no final de semana? Final de semana, Coisa sexta, bacana. sábado e domingo, às 19 horas. Vocês estreiam essa semana, Dia 11, na próxima semana, né? Na próxima sexta, dia na 11. próxima sexta. Até 3 de junho, né? Isso. Às 19 horas, de sexta a domingo. De 11 de maio a 3 de junho, todas as sextas. Sexta, sábado e domingo. Uau, os 3 dias. Isso, às Gente, 19 No horas. Centro Cultural da No Justiça Centro Federal. Cultural. No centro do Cinelândia. Rio. Tem algumas pessoas que não sabem onde é que fica. Fica ali na Cinelândia, pertinho do Teatro Municipal. E aí é facílimo de encontrar, porque é um prédio, né, muito E característico. os ingressos estão à venda através do site Ingresso www.ingressorapido.com.br. Já está bombando, eu soube ontem.
Olha só, a gente tem uma imagem aí que é o cartaz do evento, que tem os dados. Olha que Ai, lindo. Isso ali. Essa foto tá bonita, né, do Maurício Code. Linda a foto. É muito linda. E essa barba é barba postiça, não é minha. No início, eu deixei a minha barba crescer, mas chegou um ponto que eu precisava fazer outros trabalhos durante, né, o processo todo, a temporada de Luiz Gama, e agora a barba postiça da Márcia Elias, que assim todo mundo acha que é natural, né? Fica perfeita. E interessante, quando eu vi essa imagem, eu disse assim, eu vi Del, a última vez que eu vi numa imagem, ele estava sem barba, mas cresceu, porque eu lembro que na última temporada você fez com a tua barba natural, não foi? Não, já foi com a postiça. Não. Mas quando você viu, Quando eu vi, Aqui foi natural. Foi natural. Exatamente. Agora, Nívia, você que faz, além de narrar, você faz a mãe do Faço a Del. Luísa Maim, mãe do Luiz Gama, né? E uma mulher A mãe do Del importantíssima para a história. Estou confundindo mesmo, né? E uma mulher importantíssima na história da escravidão e da tentativa de libertação, da abolição, né? Ela esteve na Revolta dos Malês, na Sabinada e em várias outras revoluções. Uma militante da uma causa militante mesmo, né? realmente E da ela causa. passou isso para o filho, né? Uma baiana, né? Tanto que sempre que Africana, né? Africana. Mas que Uma viveu africana na- malê. Exato. E tanto passou isso pro Luiz Gama, né? Esse afã, essa vontade, essa luta pela liberdade, que o Luiz Gama cita ela durante a vida dele a todo momento. Fez vários poemas para ela, né? E sendo que a convivência dos dois foi muito pequena. Pequenininha. Porque ele foi afastado da Sim, família sim. muito cedo, né? E então, quer dizer, a presença dela era tão marcante que ele levou isso para a vida inteira e se transformou num militante até mais importante do que ela, né? E ele não era escravo, ele foi vendido como escravo, não é? Porque o pai dele era um fidalgo português, a cor dele não é referida na história. O próprio Luiz Gama faz questão de dizer que é muito difícil determinar a cor de alguém neste país. Isso lá no século XIX. Essa fala é muito importante. É muito importante. E muito né? real, né? E a mãe era negra, né? Que era Luísa Maim. Mas então ela era livre porque ela estava casada com esse fidalgo português, né? Então o Luiz Gama, ele era livre, ele não era escravo. Ele nasceu livre, né? Mas aí o pai, um ótimo caráter, um sujeito legal, sabe? Se meteu com dívidas de jogo, perdeu toda a fortuna que tinha e acabou vendendo o Luiz Gama aos 10 anos de idade como se escravo fosse. Pois é. E ele não ficou como um desamparado, ele foi à luta e olha que história, né? Porque ele podia simplesmente conviver com essa dor, desse abandono do pai, porque é um abandono e um abandono muito cruel. E o Luiz Gama, né? ele próprio foi em busca de documentação que provava que ele era livre, que ele não era escravo, e conseguiu A própria carta, a né, própria, de alforria. E a partir daí ele começou, foram 500, né? Mais de 500. Mais de 500. Mais de 500 negros. Mas também você faz outros personagens, né, Nívia? Faço um escravo, faço a musa, faço a escrava Galdina. Quem mais, gente, me lembra? Faço a senhora Vieira. Tem surpresa aí pela frente. Tem surpresa. Não pode contar. Essa temporada tem uma surpresa A gente tem que ir de novo. Tá? Com certeza. Dessa vez a gente vai com o Beto, com a Rose. Isso, por favor. Todo mundo E pra com a assistir, filha deles porque- também, porque é importante, né, para os jovens assistirem também. E tem um dado muito importante que este ano de 2018 estamos fazendo 130 anos de abolição, entre aspas, né? Interrogação, mas enfim, houve abolição oficialmente no Brasil e essa peça ela também, né, ela está dentro dessa programação, dentro do nosso ponto de vista, no momento que a gente apresenta Sim. Luiz Gama para os desconhecidos, Certo. que não o conhecem, melhor dizendo. Agora, Del e a Nívia, o Ricardo também, para todos, para nós conversarmos a respeito, né? A gente está 130 anos de abolição e, como foi bem dito no início por Ricardo, né, que a gente é uma abolição que houve sim um documento, mas que na prática, né, as pessoas naquela época não tinham nem para onde ir, nem o que fazer.
Imagina, eu abro a porta e digo, agora pode seguir, mas não digo para onde, não é? Então, assim, e a gente, como é que a gente se situa nesse Brasil de agora, onde a gente convive com outras formas de escravidão? Como é que a gente se situa e se posiciona diante deste momento, Del? A gente, quer falar? Fala aí, cara. Não, a gente está num momento dificílimo do país, né? Porque, na verdade, a gente está sem líderes, né? Então, o povo está falando muito, o povo reclama muito da falta de condições para tudo, né? A saúde, um desastre, a educação que quase não existe mais, é uma vergonha, é uma tristeza você ver no que foi transformada a educação nesse país, né? As crianças, os jovens não conhecem nada, não têm acesso a nada, né? Tudo se acabando, o país descendo a ladeira a passos largos, né? E não há quem consiga recuperar isso. Tomara que essas próximas eleições nos traga alguém que possa dar uma melhorada na situação do país, porque está horrorosa. E além disso tudo, Del e Nívia, a gente ainda tem a questão também do racismo que hoje é criminalizado, né? Que hoje a gente tem leis que podem punir, mas que teoricamente. Mas e a gente vê que ninguém foi preso até hoje. Como as leis todas nesse país, praticamente todas, são desrespeitadas. O Luiz Gama, ele libertou para mais de 500 escravos do cativeiro ilegal naquela época, baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos. No entanto, essa lei não era respeitada, não era cumprida. Como todas as leis, inclusive essa que criminaliza o racismo, o preconceito, a discriminação nesse sentido, né? Então, nós vivemos exatamente nesse momento, como você perguntou agora, como é que a gente se sente? Desamparados. Nós estamos desamparados, mas felizmente nós temos a nossa arte, que através da nossa arte a gente pode ressaltar ou resgatar a importância dos africanos, a importância de heróis que vieram para o Brasil, como a mãe de Luiz Gama, como o próprio Luiz Gama, que apesar de ter nascido no Brasil, não era considerado brasileiro, né? Era um estrangeiro escravizado. Então a gente tem o palco como tribuna para defender os nossos direitos, a igualdade, a inclusão, a liberdade. Causas estas que Luiz Gama lutou no século retrasado, nós, infelizmente, ainda temos que lutar por isso. É verdade. E além da gente viver essa falsa democracia racial, onde a gente continua ganhando menos, continua sendo, não tendo visibilidade, hoje, não só os negros são escravos nesse país, acho que todos nós somos. Principalmente as pessoas que não conseguem, que não têm uma renda que lhe proporcione se inserir nessa São vários tipos de escravidão, a escravidão social que a gente tem aqui, né? Aí o prédio que pegou fogo em São Paulo, as pessoas não têm casa, não têm comida, não têm educação, não tem para onde ir, emprego, e há quem culpe ainda essas pessoas, né? O que é mais absurdo. Exatamente. Olha, gente, eu quero só dizer a vocês o seguinte: vocês vêm mais vezes aqui? Os três? Com certeza. Dia 20, agora o programa faz 2 anos, Nívia Ellen. É verdade. Viu, mocinha? Parabéns. Tá bem. Verdade. Estaremos juntos. O último ano você estava aqui, Dal, com a gente, isso né? Mesmo. Dia 20 vai cair. Dia 20. Não vai ser necessariamente do dia 20, porque 20 cai um dia que não sei o dia, mas não é na sexta. A próxima sexta-feira, 11 e 18, acho que vai cair vai ser na semana posterior que a gente vai, entendeu? Esse mês vai ser difícil, né? Que a gente está em cartaz. Só então por isso eu deixo. Gente, eu quero agradecer, desejar mais sucesso sempre e que viva Luiz Gama em todos nós. Del, muito obrigado. A gente que agradece, é um prazer sempre estar aqui falando de coisas importantes para serem discutidas e, enfim, de ter essa oportunidade de falar mais uma vez no seu programa sobre Luiz Gama. É verdade. Eu que agradeço. Nívia, é um prazer sempre. Casa. Sempre um prazer estar aqui, o programa que eu acho que é meu também. Sim. Eu me sinto em casa. Com certeza. E falando de Luiz Gama ao lado do meu diretor, Ricardo Torres, do Del Garcês. Fora o Mário e todas as pessoas que trabalham com a gente. Mário é o nosso produtor. Mário Seixas. É uma grande alegria sempre estar falando de Luiz Gama, que é um trabalho que me dá muito orgulho. Fiquei muito feliz quando vocês três disseram sim, porque eu queria esse encontro assim, com os três aqui. Eu quero fazer um pedido.
Pois não. As pessoas que assistirem a peça, e as que não assistirem também, mas que já ouviram falar tanto da peça, que sejam um pouco Luiz Gama também. Que todos continuemos a lutar pela melhoria das condições deste país. Tá? Vão lá assistir, vocês vão ver. É um espetáculo É lindo, bonito, gente, é muito bonito. emocional. A gente tem muito orgulho de estar fazendo esse trabalho. Ninguém se decepciona. E olha só, você vai saber a história do Luiz Gama totalmente